Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todas estejam bem na presença do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem no seu like, para que, minhas amadas irmãs, o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, e para que veja que a palavra do Senhor chegue mais nas famílias, chegue nos lares, para que as famílias venham se converter, venham conhecer esse verdadeiro Deus que é tão lindo, que é tão grande e poderoso na nossa vida, minhas amadas irmãs. Em nome de Jesus. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Jeremias. Jeremias 1 e o verso, a partir do verso 4. Aleluia. Que diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que nascesse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te envie, irá, e tudo quanto te mandar, dirá. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, disse o Senhor. Aleluia. E estendeu o Senhor a mão e tocou na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui a palavra de Deus, minha amada irmã, diz a mim e a você, falando sobre Jeremias. Jeremias foi um escolhido de Deus para ser um profeta, como diz a palavra aqui, a mim e a você, para ser um profeta diante da nação, diante daquele povo ali, falar o que Deus quisesse que ele falasse. Aleluia. Que Deus disse: antes que eu te formasse, aleluia, no ventre eu te conheci. Que coisa linda. Então, antes de Deus formar Jeremias no ventre da mãe dele, Deus já sabia quem era Jeremias. Jeremias ia ser ali, aleluia, um escolhido de Deus, um profeta do Senhor, para falar aquilo que Deus quisesse que ele falar ali àquele povo. E aleluia. E a palavra de Deus diz que Jeremias foi um profeta muito sofrido, com muito sofrimento. É conhecido, muito chama que é um profeta chorão. Aleluia. Mas por quê? Porque ele sofria muito. Ele falava o que Deus mandava ele falar. Ele era usado por Deus para falar para aquele povo ali, no meio da idolatria, no meio do pecado. Mas aquele povo não queria saber do que Jeremias estava falando através de Deus. E ali Jeremias, ele é espancado, Jeremias ali, aleluia, ele é chocoteado, Jeremias ele é jogado dentro do calabouço, dentro da lama, como se fosse ali um porco. Mas por quê? Porque Jeremias estava falando da palavra. E muitas vezes, minhas amadas irmãs, tem pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu falo, você fala, e outras pessoas falam do Senhor. Mas quem é que quer saber do nosso Jesus? Aqui Jeremias falava. Jeremias falava aqui de Deus. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Que coisa linda. Antes dele ser gerado no ventre, Jesus já sabia quem era Jeremias. O que Jeremias ia ser ali para fazer a obra de Deus. Falar do amor de Deus, falar de Deus ali para aquele povo. Mas o povo era rebelde. O povo não queria saber de Deus. O povo não queria saber do que Jeremias estava falando ali. Porque queria saber só da idolatria. Queria saber só ali do pecado. Aquela cidade ali, o povo pecava. Muita idolatria. E Deus ali falava: Jeremias, diga assim, assim, esse povo. Mas esse povo ficava com raiva de Jeremias, porque Jeremias estava falando da verdade. E continua: antes que aleluia, que formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre,
te santifiquei. Quer dizer, antes que ele fosse formado no ventre, Deus já conhecia. E antes que ele nascesse da madre, Deus santificou ele. Aleluia. Para quê? Para ser ali um profeta daquele povo naquela época. Louvado seja Deus. Eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Deus santificou Jeremias, ele deu a nação como profeta, para falar de Deus para aquele povo. O que é certo, o que não é, para ser obediente a Deus, como profeta. Então disse eu, Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te envie, irá. E tudo quanto eu te mandar, dirá. Então, o que Deus disse? Não diga que eu sou uma criança. Porque tudo que eu mandar você fazer, falar, você vai dizer. Você vai falar. Por quê? Porque quem dá a sabedoria de um ser humano não é nós mesmos, mas é Deus. Aleluia. É Deus que dá aquela sabedoria a uma vida para falar ali da santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E continua. Mas o Senhor me disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irá. E tudo quanto eu te mandar, dirá. Então não diga eu sou uma criança, porque tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Aleluia. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, disse o Senhor. Aleluia. E estendeu o Senhor a mão direita e na boca disse o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que coisa linda, né? Então não temas, Deus é contigo, minha amada irmã. Não diga eu não posso, não diga eu não sei, porque quem nos capacita é o Todo-Poderoso. Se chama Jesus. Ele que nos capacita, ele que o Espírito Santo fala por mim e por você. Porque nada eu sou, nem nada você é. Mas aquele que nós cremos na Santa Palavra, aquele que está em mim e você, que é maior do que o que está no mundo, é quem fala por mim e por você. Jeremias disse aqui, eu não sei falar. Ele disse, não diga eu não sei falar, eu sou uma criança, porque eu ponho as minhas palavras na tua boca. Então quem fala por mim e por você é Deus. Aleluia. É Deus, o Espírito Santo de Deus que fala por mim e por você. Ele que nos capacita, minhas amadas irmãs. Louvado seja Deus. E estendeu o Senhor a mão direita, estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então quem fala é Deus, é o Espírito Santo. Não é eu, não é você. Porque na minha vida e na tua vida, minhas amadas irmãs, tem um que é maior do que tudo, do que todos, se chama Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus. Ele sim é que nos usa, que nos capacita, abre o nosso entendimento para que a santa palavra de Deus entre na minha vida e na tua. Louvado seja Deus. E continua. E estendeu o Senhor a mão direita na boca e disse-me, eu ponho as minhas palavras na tua boca. E olhei e penho-te deste dia sobre as nações. Aleluia. Sobre os reinos para arrancarem, para derribarem, para destruíres, para reinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor. A palavra do Senhor disse, vieram a minha glória anunciar a minha glória entre as nações. Louvado seja Deus. Perdão, não é aqui não, minhas amadas irmãs, é aqui. E dizendo, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que vê Jeremias. E eu disse, eu vejo uma vala de amoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, tudo que Deus falar para mim e para você, minhas amadas irmãs, Ele vai falar, Ele vai fazer.
porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus verdadeiro na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Jeremias aqui estava com medo, porque dizia, eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas Deus disse, não temas, eu sou contigo. Aonde tu ir, mandar tu ir, tu vai. O que tu mandar dizer, tu dirá. Por quê? Porque Deus era com ele. Mesmo com muito sofrimento, com muitas lutas ali, aleluia, naquela época, nem naquela cidade, o povo pecando, o povo na idolatria, mas Deus era com Jeremias. Da mesma forma, minhas amadas irmãs, são hoje, nesse tempo de hoje. Não há diferença. Aleluia. Jeremias falando do Senhor, mas aquele povo não queria saber de Deus, da palavra de Deus. E hoje, da mesma forma, são hoje. Eu falo de Jesus, você fala de Jesus, mas quem é que quer ouvir a santa palavra? Ninguém quer. Quer dar ouvido às coisas do mundo. Que muitas vezes para eles é mais fácil acreditar no mundo do que acreditar na verdade, na santa palavra de Deus. Aleluia. Mas às vezes a gente fica ansiosa, não querendo falar. Mas Deus diz, fala. Porque a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, é para ser falada. A palavra do Senhor é para você chegar em casa, entrar ali aquela palavra, porque a palavra de Deus ela é cura. A palavra de Deus é convenção, libertação, restauração, renovação na vida do ser humano. Então eu e você, nós temos que ter esse compromisso com Jesus de falar da palavra. Porque é ela que nos dá vida. É ela que dá vida àquele que está ali triste, que está ali chorando, sem saber o que fazer. Mas eu te digo, em nome de Jesus, se fortaleça na palavra. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque só Ele tem a palavra de vida na tua vida. E só Ele tem o poder de te curar, de te libertar, de restaurar a tua casa e tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, minhas amadas irmãs. Eu não sei quem vai ouvir este vídeo, mas Deus sabe quem está precisando ouvir. Seja fortalecida. Seja fortificada na palavra. É fortificada na rocha. Porque a rocha é a palavra de Deus, é o próprio Deus, o próprio Jesus. Que Deus te ilumine a tua vida todos os dias. Não temas, que Deus é contigo. Olhe para o alto. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Que só Ele é Senhor da minha e da tua vida. O homem não tem poder sobre a minha vida nem a tua. O mundo não tem poder sobre a minha vida e a tua. Mas aquele que é todo-poderoso, que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse tem poder, que está acima de tudo e de todos, acima do bem e acima do mal. Ele que faz, Ele que desfaz, Ele que levanta aquele que está caído, e dá alegria ao que está triste, e dá força ao que está fraco. Se chama Jesus. Ele que salva, Ele que liberta, Ele que cura, Ele que renova nossas vidas a cada manhã. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique no seu coração e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, não tema, Deus é contigo.